Corinthians se movimenta forte no mercado e planeja uma proposta milionária para reforçar seu meio-campo em 2025. Com o objetivo de brigar por títulos importantes, o clube paulista mira jogador fundamental do rival Palmeiras. Confira. O Corinthians começou o Paulistão de forma arrasadora. O Corinthians venceu o Água Santa por 2-1 nesta quarta-feira, na Neoquímica Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Timão manteve 100% de aproveitamento na competição, consolidando-se como uma das equipes mais fortes do torneio. Mesmo jogando com uma equipe formada por reservas, o time comandado por Ramon Dias garantiu a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Alex Santana e João Pedro Tchek. O Água Santa, por sua vez, descontou com Netinho, mas não conseguiu evitar a derrota em Diadema. Além do desempenho no Paulistão, o Corinthians alcançou um marco histórico, a 10ª vitória consecutiva, o que representa um recorde neste século. A sequência vitoriosa reforça o momento positivo do clube, que segue confiante para os próximos desafios. Zagueiro comemora primeiro gol como profissional pelo Corinthians. Vamos por mais. Gol contribuiu para que o Timão seguisse com 100% de aproveitamento no Paulistão. Zagueiro comemora primeiro gol como profissional. O segundo gol do Timão na partida foi marcado pelo zagueiro João Pedro, aos 18 minutos do segundo tempo, dando mais tranquilidade à equipe da casa. Inclusive, esse foi o primeiro gol como profissional do atleta, que tem apenas 21 anos. Após a partida, o jogador concedeu entrevista e fez questão de enaltecer os colegas de equipe que, segundo ele, o ajudam a ter mais confiança. Além disso, João Pedro projetou novas conquistas pelo Corinthians. Abre aspas. Graças a Deus pude fazer meu primeiro gol pelo profissional. Estou muito feliz por esse momento, só tenho que agradecer a Deus. É fruto do meu trabalho, do trabalho do grupo que no dia a dia se esforça bastante e vem me dando confiança depois da minha volta. Vamos seguir por mais, em busca da melhora do Corinthians, disse. Situação do Corinthians no Campeonato Paulista. Com a vitória sobre o Água Santa, o Corinthians chegou aos 9 pontos e lidera, de forma isolada, o grupo A do Campeonato Paulista, que também conta com as seguintes equipes: Mirassol, Inter de Limeira e Botafogo de São Paulo. Na próxima rodada, o Timão tem seu primeiro clássico nesta temporada. O adversário será o São Paulo, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será no Morumbis, no domingo, 26, às 18h30, horário de Brasília. Ramon Dias recebe uma ordem sobre Thales Magno na vaga de Romero no Corinthians. Fiel pede que Thales Magno tenha mais oportunidades no time titular do Corinthians. Mais uma vitória do Timão. O Corinthians conseguiu a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, 19, o Timão venceu o Velo Clube por 2-1, na Neoquímica Arena. Igor Coronado e Thales Magno marcaram, enquanto Daniel Amorim descontou para o time de Rio Claro. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 6 pontos e lidera o grupo A do estadual. E o resultado começou a ser construído com um golaço. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Coronado, que fez grande partida, marcou o primeiro de falta. Mesmo pressionando, o Timão acabava parando no erro de pontaria. Até que, no início do segundo tempo, um pênalti foi marcado para os donos da casa. Porém, Êndio Romero acabou desperdiçando e causando uma certa revolta dos torcedores nas redes sociais. A torcida pede que Thales Magno tenha mais oportunidades. Quase que na sequência, os visitantes acabaram empatando após cobrança de escanteio, o que poderia ser um castigo. Porém, Thales Magno, que tinha acabado de entrar, deu uma bela arrancada e colocou o Timão de novo à frente do placar, aos 28 da etapa final. Toda essa situação acabou repercutindo na Fiel, que pediu que Ramon Dias esqueça Romero e utilize Thales. Abre aspas. Thales Magno simplesmente salvou o emprego do Romero hoje, disse um. Thales Magno não pode ficar atrás na fila para o Romero nunca, destacou o outro. Ainda em análise, alguns destacaram a eficiência de Thales Magno. Thales Magno, com menos de 5 minutos em campo, se mostrou muito mais eficiente que Romero, disse um corintiano. Esses 2 primeiros jogos já serviram para mostrar que o Thales Magno tem que ser uma opção muito à frente do Romero. Ok, decretou outro. Rodrigo Garro, jogando no Majestoso, tem situação oficial confirmada por Emiliano Dias no Corinthians. Camisa 10 esteve envolvido em uma polêmica extracampo, mas está fora por conta de uma recuperação necessária no Timão. Camisa 10 do Corinthians vive drama extracampo. No período final de suas férias, Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolveu em um acidente de carro na região de La Pampa, na Argentina. Neste momento, o caso segue sendo investigado pelas autoridades locais. É importante destacar que o motorista da moto, que colidiu com a caminhonete do jogador e acabou falecendo, teve confirmado em seu exame a presença de álcool,
cocaína e maconha, além de estar há 2 anos sem habilitação. Rodrigo Garro vai jogar no Majestoso. De qualquer forma, fora essa situação delicada, no último dia 10, o alvinegro informou que o argentino está tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito, ficando fora dos primeiros jogos dessa temporada. Abre aspas. Os sintomas vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 2024, foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão, escreveu o clube, em nota. Após a vitória do Timão sobre o Velo Clube, Emiliano Dias falou sobre tê-lo no clássico do próximo final de semana. Abre aspas. Garro necessita de uma semana a mais, para o clássico não está. Ele ainda tem que fazer a preparação, é o jogador mais importante do time e quando ele entra, tem que estar 100% fisicamente. O importante ainda está mais para frente, comentou o auxiliar. O Corinthians segue atento ao mercado. Para 2025, uma das movimentações mais comentadas é a possível contratação de Richard Rios, volante do Palmeiras, que vem se destacando a cada jogo no meio-campo do Verdão. Com a liderança de Abel Ferreira, o colombiano se consolidou como peça fundamental no esquema da equipe alviverde, mas o Timão já mostrou seu interesse em trazer o jogador para reforçar o seu elenco e brigar por títulos importantes no próximo ano. Ainda não há nada oficial sobre a transferência de Rios, mas o Corinthians já deu sinais claros de que está disposto a investir alto para garantir o volante. O clube paulista teria preparado uma proposta de 100 milhões de reais para tentar convencer o Palmeiras a liberar o jogador. A chegada de Richard Rios no Parque São Jorge seria vista como uma grande oportunidade de qualificar ainda mais o elenco, algo crucial para que o Corinthians dispute as principais competições com mais força em 2025. Porém, essa negociação não será fácil. Segundo informações de bastidores, o Palmeiras está disposto a negociar Richard Rios por cerca de 20 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 120 milhões de reais. A diretoria alviverde está focada em manter o colombiano no elenco, especialmente após sua valorização no cenário nacional e internacional. Abel Ferreira já demonstrou publicamente que quer contar com Rios até, pelo menos, o início do Super Mundial, que acontece no meio do ano. O Palmeiras sabe da importância do jogador e não pretende liberar um dos seus principais talentos sem antes garantir que ele esteja em alta. Por outro lado, o Corinthians não desiste de sua missão e continua monitorando a situação do volante. A necessidade de um reforço de peso no meio-campo é urgente para o Timão, especialmente considerando os desafios da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O clube paulista vê em Rios a peça ideal para fortalecer o setor, um jogador que pode agregar não apenas qualidade técnica, mas também intensidade e marcação forte, características muito valorizadas pelo técnico alvinegro. A janela de transferências de 2025 promete ser um período movimentado, com vários clubes disputando as principais estrelas do futebol brasileiro. A torcida do Corinthians, conhecida por sua paixão inabalável, já se manifesta sobre o possível reforço, e muitos acreditam que a chegada de Richard Rios seria um grande passo para elevar o nível do time. Para o Timão, o volante colombiano seria uma solução estratégica tanto para qualificar o elenco, quanto para aumentar as chances de conquistar títulos importantes na próxima temporada. E aí, fiel torcedor, você aprova Richard Rios como reforço do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.